para... Tá, ok, dá para pegar bem, tá, né? O motivo da aula de hoje é carga elétrica. Se vocês olharem dentro da nossa ementa, está lá como item número 1, carga elétrica e lei de Coulomb. Dentro daquela ementa tem, primeiro, carga elétrica, depois tem campo elétrico, depois tem lei de Gauss, tem potencial elétrico, tem o primeiro dispositivo usado para armazenar energia, capacitores, depois vem correntes, vem circuitos. Aí, quando tem circuito, passa a ver corrente em meio físico, aparece um novo elemento, campo magnético. Do campo magnético vem as leis, uso de simetrias parecido com a lei de Gauss, aparece a lei de Ampère. Vem o capítulo mais importante, está lá pelo 10º, que é o do Faraday. O Faraday foi a pessoa que permitiu transferir carga, energia de um lado para outro a baixo custo. Toda vez que alguma coisa nova entra na humanidade que permite desenvolvimento, é alguma coisa que permite usar energia eficientemente ou fazer muito trabalho com pouca energia. E este foi o legado do Faraday. O Faraday mostrou que é possível transferir energia de uma fonte distante para uma outra, gastando pouco, ou até mesmo sem comunicação entre os meios físicos, no ar. E com isso vem, no final, para terminar, um Maxwell que mostrou que esta coisa que está aqui, chamada luz, é um fenômeno eletromagnético. Então essa eletricidade que eu vou começar falando hoje, o magnetismo que eu vou falar daqui 2 meses. Quando os dois estiverem juntos, abraçados, como o Maxwell arranjou, vai me permitir explicar por que a luz é um fenômeno eletromagnético. E aí a gente termina o curso. É aí a última. Então, serão 14 sessões, eu vou fazer passo a passo, mais de uma única aula. Vão demorar 4 meses para vocês ouvirem tudo que eu tenho para dizer sobre essa aula, certo? Que é uma aula em 14 sessões. Então, a primeira é exatamente o embrião do eletromagnetismo, que é a existência de carga. Provavelmente o PED já falou para vocês o que é carga, ou vocês já tiveram aula no colegial que falou sobre carga. Você, primeiro, desculpa, mas aconteceu primeiro. O que é carga? A gente veio aqui para discutir sobre esse assunto hoje. Eu posso relacionar alguma coisa com a carga que tem energia, mas não é assim tão fácil. Alguém outro gostaria de complementar? Vocês estiveram no colegial, como chama hoje, que não é mais colegial, é colegial? Ensino médio, certo? E falam, viram corrente, viram até campo magnético, não? Mas o professor certamente falou de carga, não? Falou que o elétron tem carga. O que é carga? É difícil de dizer. Mesmo sabendo o que é. Então, é isso mesmo, é difícil. Por quê? Porque carga é uma propriedade fundamental da matéria. Se é fundamental, não tem nada abaixo de fundamental. Não tem como se arrancar nenhum outro meio para levar. É uma propriedade da matéria. Então, em sendo uma propriedade, é como o tempo. O que é tempo? A gente sabe contar intervalo de tempo, mas e o tempo? Certo? Também é uma propriedade fundamental. Massa também é uma propriedade fundamental da matéria. Então,
todas as vezes que a gente trombar com alguma coisa que é fundamental, vai ser um pouco mais difícil explicar se a gente não souber exatamente o que tem que dizer. E aí vem o aprendizado, certo? Que eu estava falando anteriormente. Então, no nosso caso, é uma propriedade fundamental. Bem, essa coisa, carga, já era, ou já se manifestava há muito tempo. Grécia Antiga. Grécia Antiga significa mais de 2.300 anos. E como que foi observado? Quando se atritava matéria, digamos, estou aqui com alguma matéria, atrito, isto faz com que apareça esta propriedade, aparece com uma certa força. Vou deixar aqui um pouquinho para falar daqui a pouco sobre isso. E veio então o porquê desta força, deste atrito, chamar eletricidade. Porque o que se tomava naquela época para demonstrar isso era o âmbar. Âmbar, em grego, significa elétron. Então era uma força de elétron, força elétrica. Daí o nome eletricidade, certo? Então nasceu dessa forma a eletricidade. Porque os elementos que estavam sendo atritados, que estavam fazendo aparecer essa ação entre dois corpos, ação do âmbar, ação do elétron, era uma ação elétrica, ação eletrônica. Então, elétrica, na realidade. Força elétrica. Então, apareceu na Grécia Antiga essa força elétrica. Mas, na mesma época, separadamente, tinha algum pedaço de pedra que, quando passava próximo das limalhas de ferro, alguém estava fazendo uma espada, fazendo qualquer material para colocar lá nos cavalos, para puxar as carroças lá, as limalhas de ferro eram arrastadas por uma determinada pedra, uma magnetita, uma pedra de magnésio. Então, arrastava e orientava, fazia com que todas elas ficassem, dependendo de materiais longitudinais que tinham no chão, alinhavam todos eles. Então, era um magneto, certo? Uma magnetita, a pedra. Aí tinha uma força também. Que força teria? Força magnetita, força magnética. Veio exatamente de ser a pedra, o material que estava sendo usado para fazer isso, era um material que tinha magnésio, magnetita. Bom, duas coisas completamente separadas. Um tinha uma pedra, colocava lá, arrastava o material. Outro precisava atritar para poder produzir a força. Essa coisa durou bastante tempo assim, até depois que se tinha produzido com essa pedra aquelas agulhas magnéticas, porque chegava perto, orientava, magnetizava o ferro, e aí tinha uma agulha magnética, a agulha magnética orientava lá para o nosso norte magnético, portanto tinha um sul magnético lá, certo? Onde está o norte geográfico. Tudo isso, 1500, 1600, 1700. Em 1820, esse cara chamado Worst, aqui, fez uma experiência muito interessante. Tinha um fio, estava passando uma corrente, ou seja, cargas elétricas andando aqui. Vocês ainda não ouviram falar, não defini corrente, nada, mas corrente é um fluxo. Tinha lá os âmbar, tinha a carga que eu tinha movido, certo? Colocava de um lado, ela fluía por fio, um fio condutor na época, certo? Então já podia fazer condução. Passava a carga aí, com uma bússolazinha aqui do lado, certo? Esse Worst começou a perceber que aquela bússola, aquele material magnetizado com aquela pedra que orientava um pedaço de ferro, que produzia uma bússola, orientava de acordo com a corrente que passava aqui. Ou seja, carga de um lado e magneto do outro, e um estava fazendo força no outro.
Então tinha alguma coisa em comum nos dois. Então aqui, carga, aqui, magneto, e a ação entre os dois permitiu ou seja, o que era o eletromagnetismo? A ação das duas coisas juntas. Mas vocês viram quanto tempo demorou para alguém chegar a essa conclusão? Que as duas coisas eram uma só? Como que estava acontecendo? A única diferença é que a carga precisava movimentar para aparecer o efeito sobre o magneto. Precisava ter uma carga em movimento lá. Ou seja, então aquela carga em movimento estava forçando uma barra de ferro se orientar como a barra de magnésio fazia. Significava que agora a carga também produzia, além de força elétrica, quando ela estava em movimento, produzia força magnética. Então estou complicando, estou vendo que tem mais coisa junto do que tem para ser feito, certo? Para descobrir. Porque aquilo que parecia uma coisa só agora está criando raízes, certo? Modificando e entrando no campo da outra. E no final vai ser uma coisa só tudo. Resultado disso é que logo em seguida apareceu aqui no meio aliás, aqui era 1785. 1785 aparece aqui o... Vou escrever aqui embaixo. Coulomb. O Coulomb, nesse mesmo tempo, fazendo experiência, ele, o Oersted e tudo mais, descobriu como separar cargas. Fazer um experimento onde não só colocava carga em movimento, mas colocava carga numa matéria e ficava. E o motivo para o qual ele estava atrás disso. Por que, sabendo 2000 anos antes de Cristo, aliás, 2000 anos antes, ou 300 anos antes de Cristo, até 1800, não se sabia o que fazer, apesar de manipular a força, não podia quantificar a força, não sabia quanta força estava fazendo. Se girava, atritava mais, a força era mais intensa. Se atritava menos, uma força era menos intensa. Mas quanto eu podia fazer? Quanto eu podia utilizar? Nada, certo? Só estava vendo o que acontecia, mas não era capaz de operacionalizar. O Coulomb acabou indo atrás de um experimento feito por Cavendish, que precisou usar a balança de Cavendish para medir a ação entre duas massas. Então ele começou a desconfiar que se ele tivesse material atritado e colocasse num lugar que tivesse vácuo, a chance da carga sair de lá era menor. E é exatamente o que acontece aqui. Se a gente atritar qualquer coisa aqui e deixar aqui, daqui a pouquinho não tem mais ação nenhuma, um sobre o outro. Ele, descobrindo isso, foi capaz de separar uma carga aqui numa determinada matéria. Uma carga outra, qualquer, numa outra matéria. Não sabia quanta carga estava, porque estava atritando e levando carga para lá. Mas, com o passar do tempo, ele descobriu o seguinte, que se ele fizesse esferinhas iguais e colocasse uma carga numa esfera, quando ele colocasse essas duas esferas em contato, as cargas que iam estar nas duas esferas deveriam ser as mesmas, dividir entre elas duas. E aí ele já tinha a possibilidade de falar, eu tenho uma carga aqui, uma carga aqui. O problema era, deixava lá,
numa posição, uma perdia mais rápido do que a outra, e depois de algum tempo ficava diferente. Bom, é lógico que vocês vão ver que o Coulomb não demorou só uma semana para fazer o experimento, não demorou só um semestre, ele demorou alguns anos, certo? Para fazer mexendo com essas cargas e colocando uma em contato com a outra. Mas, na realidade, ele ajudou a determinar uma lei importante para nós hoje, a lei de Coulomb, que vem com a força entre duas cargas elétricas. E para terminar, o Faraday e o Maxwell, depois de ver várias dessas equações que já tinha vindo das experiências de Ampère, Biot-Savart, Oersted, vários outros, conseguiram formular uma teoria para o eletromagnetismo. Aí já não era mais eletricidade, já era o eletromagnetismo, como nós conhecemos hoje. Isso daqui foi em 1860. Então, veja aqui, 1785 a 1860, 75 anos. Depois que se começou a descobrir, a operacionalizar as esferinhas lá, e botar carga nas esferinhas, e conseguir medir alguma coisa, em 75 anos, completou todo o conhecimento que era necessário para o eletromagnetismo. Mas fazia 2000 anos que estava esperando a resposta para isso, certo? 2000 anos. Não é 5 dias, não, certo? Não é, são 4 meses. E vocês vão fazer isso em 4 meses, tá bom? Então, vocês vão ter que se alinhar bem com cada um dos capítulos, ver o que é importante, porque senão não vão fazer. Essa é a dificuldade que apresenta nesse momento. Mas nós vamos falar lentamente, capítulo por capítulo aqui. E aqui está exatamente o que apareceu aqui em 1860. Vocês certamente já viram essa camiseta andando por aí, certo? Aqui tem uma equação na forma diferencial. Nós temos, ao longo dos dias aí, mais 2, 3 capítulos, a gente vai pegar essa primeira equação, que vai ser a lei de Gauss, certo? Nós vamos, logo depois, falar do magnetismo, aqui do campo indução eletromagnética, e depois a lei de Ampère modificada pelo Faraday, que descobriu que este termo aqui precisava ser adicionado para que as equações fossem completas e ficassem simétricas, e que pudesse aparecer uma palavra como essa aqui e uma palavra como essa aqui embaixo, certo? Por quê? Porque a natureza, sem esta parte aqui, sem esta bolinha aqui, estava assimétrica. Ela não estava uma equação, veja, se você olhar na equação em cima, tem um rotacional de uma quantidade E, tem uma derivada do lado direito. E quando você olha no rotacional da outra quantidade embaixo, não tem a derivada do lado direito. E o Maxwell ficou algum tempo perguntando se a natureza tinha feito uma coisa como essa com a gente, certo? Feito uma parte se apresentar de uma forma e outra de outra. Não via nenhum motivo. Ele acabou descobrindo que ela estava incompleta e por isso precisava desse outro termo aí. E aí dá para entender por que apareceu a luz aqui também, certo? Então nós vamos falar, até o final do semestre, a gente vai apresentar um último slide lá que tem essas equações dessa forma. Mas nós não vamos falar até a última aula nessa forma diferencial aqui. Nós só vamos falar na última aula. Antes, nós vamos sempre falar na forma integral, que é aquela que vocês estão mais habituados a ver por aí, tá? Então, agora vem aquilo que eu falei de atritar e tal. Vamos ordenar toda essa conversa que eu tive. É o seguinte: atritando materiais, eu começo a ver a presença do efeito de forças magnéticas. O que significa? Significa que quando eu atrito, eu transfiro carga de um material para outro. Então,
a natureza pode se apresentar em 3 estados distintos ao que se refere à carga elétrica. 2 pontos. Estado 1. Positivo. O que significa isso daqui? Excesso do tipo de carga positivo. Estado 2. Negativo. E o terceiro estado neutro, igual de mais e menos. O que significa ser um estado positivo? Vou aborrecer você não, mas você pode ser isso que eu não vou aborrecer lá. Tá? Significa que o excesso de carga por atrito passou a ser o quê? O estado positivo. Quando eu estou no estado negativo, significa que o excesso é do outro tipo, a carga é negativa. E quando o estado é neutro, significa que eu tenho igual quantidade dos dois. Ótimo. O que é que passou de os gregos até 1870? 1780? O estado neutro, certo? Por quê? Porque um positivo e um negativo tem a facilidade de se atrair entre eles. Quando são dos mesmos tipos, eles se repelem. Mas quando são um de um tipo e outro do outro, atrai. E aí vivem junto, fazendo o estado neutro. Então, o estado mais provável é o estado neutro. E aí não se tinha efeito nenhum, a não ser que se produzisse o estado positivo, se produzisse o estado negativo e depois colocasse um perto do outro para ver o efeito. Então, eu vou mostrar aqui este efeito aqui, que é, já que eu estou transferindo carga de um lado para outro, eu vou fazer aqui uma desses experimentos, certo? Mostrar aqui, eu estou atritando aqui. Primeiro, tenho que atritar plástico com pano, com alguma coisa, e vidro com seda, para poder amplificar bem a transferência de carga de um para o outro. Então eu coloco aqui este atritado aqui, vou pegar o plástico que está aqui também, atritei um plástico, atritei outro plástico. Se eu tirei ou coloquei carga, certamente é do quê? Aquele é plástico, esse é plástico do mesmo tipo. O que vai acontecer? Elas não vão gostar de ver a presença da outra, certo? Correto? Então, quando é do mesmo tipo, mas vamos olhar para um tipo diferente, certo? Isto é que começou a dar ideia que tinha 2 tipos de carga, porque quando eu fiz com esse, repeliu. Quando eu faço com esse, atrai. Então, o que está aqui não é exatamente o que tem nesse daqui, certo? Daí o positivo e o negativo, que nós estamos falando aí. Elétron, vocês ficaram sabendo que tem carga negativa, né? Mas poderia ser positivo.
nada diferencia dar um nome. Eu, por exemplo, posso falar de dar um nome para laranja. Por que eu dou o nome de laranja? Laranja. Porque ela se apresenta de cor alaranjada, fica fácil de reconhecer. Mas rapidamente se descobriu que é uma mera denominação. Porque você corta a laranja lá e tem laranja roxa dentro, certo? Como beterraba. Aliás, aqui no Brasil, nós temos laranja alaranjada, certo? Mas na Europa, as laranjas são roxas. Então, é uma denominação. Aquilo que alguém poderia chamar, em vez de laranja, a europeia de quê? Roxa. Sei lá, né? Não tem... Na realidade, foi mera denominação ser positivo ou negativo, porque o que nós vimos ali é que atrai e repele. Então, as únicas coisas. Bom, então aqui está um vidro com outro vidro, ou um plástico com outro plástico, e está repelindo. E aqui tem um vidro e um plástico, como eles estão com cargas diferentes. Eu coloquei agora no plástico uma carga negativa, ou o desenho aí está apresentando com uma carga negativa, e o vidro com uma carga positiva. Mas esse foi a origem, foi a denominação, foi lá o nome de dar, o nome de elétron, que era um âmbar, era um pedaço de âmbar, certo? Não era nem um elétron, não. A força elétrica veio do âmbar. Bom, então vamos continuar dizendo que os positivo e negativo aqui é mera condição, mera convenção. Vamos um pouquinho mais adiante e vamos olhar para uma coisa um pouquinho mais singular. Eu disse para vocês que para ter atração ou repulsão, eu precisaria transferir carga para o material, né? Como eu estou aqui em contato, estou tirando toda a carga que tem aqui, certo? Vou colocar essa latinha aqui agora. E vou fazer um experimento um pouquinho diferente agora. Veja só. Eu vou só colocar a carga nesse daqui. Não precisou ter carga no outro e também houve atração. O que é que está acontecendo? Sem eu tenho ali igual quantidade de carga positiva e negativa. Coloquei carga negativa aqui e fui lá e arrastei. Teve ação de força. Na realidade, esse daqui é um material condutor. No material condutor, a carga fica onde você quer que ela vá ficar. Então, se ele estiver aqui, eu coloco uma carga, vem na superfície. Se eu coloco uma carga do lado, o que ocorre é que a presença, o material aqui, ó, esta aqui era um condutor. Quando eu cheguei com este meu pedaço de plástico aqui, carregado, o condutor tem igual quantidade de mais aqui e menos aqui, portanto é neutro. Mas nos condutores tem um tipo de carga que consegue se mover. No caso, são as cargas do tipo negativo. Vocês vão aprender um pouquinho mais adiante que é do tipo negativo que se move. Quando eu cheguei com a carga negativa perto da outra negativa, cargas de mesmo sinal se repelem. Elas começaram a andar e fugir. Fugir da carga negativa que estava aqui. Elas fugiram para aquele lado lá. O que ficou perto da carga negativa? Carga positiva. E aí tem carga negativa aqui e carga positiva aqui perto e carga negativa lá longe. Conclusão? Produz a força de ação. Então, vocês vão ver que as coisas vão começar
apresentar sutilezas. Eu estou falando agora de um material condutor. Então, quando alguém lá em qualquer local disser para vocês, é um material condutor, tem que prestar atenção que ele pode induzir, pode mandar as cargas para uma posição específica do condutor. E aí aparecer efeitos elétricos, mesmo o material sendo neutro. O que ocorreu é que eu fiz uma separação de carga com o meu meio físico que estava carregado. Então, essa é uma indução que faz com que as cargas se movimentem e vão parar numa posição específica no condutor. Tem outros materiais que não acontece nada, as cargas ficam localizadas lá. Qualquer quantidade de carga que você coloca, ela fica onde você colocou. Esse material é não condutor, certo? Então tem os condutores, não condutores, tem os semicondutores e tem os supercondutores. Então nós vamos ver que vão aparecer diferentes tipos de materiais e que a gente vai saber tratar cada um deles pela propriedade de cada um deles. Então, quando alguém tiver apresentando algum problema para analisar eletricidade, magnetismo, nós temos que saber o que tipo de material nós temos na mão, porque senão nós podemos errar completamente aquilo que estamos fazendo. Então, uma das coisas que eu não mostrei para vocês, que era o desenho que estava ali, e hoje é um dia que está meio seco, acho que dá para ver bem. Certo? Esse é uma transferência de cargas que eu fiz aqui, é um plástico, deixei carga negativa, vim lá no papel e puxo. Mas daqui a pouquinho, ó, difícil, tem que chegar quase encostado. Está dizendo que o ambiente está fazendo com que as cargas que estavam aqui, apesar de não ser um material condutor, ser um plástico, diferentemente do metal, que é um material condutor, também o meio ambiente faz isolar, anular o efeito de carga que eu coloquei aqui. Com tudo isso, a gente vai analisar ao longo do semestre inteiro, certo? E por fim, eu quero mostrar uma única, vamos ver se eu consigo aqui. Vou precisar de ajuda de um de vocês aí. Você me ajuda? Por enquanto, o que eu vou fazer é o seguinte, você vai seguir o jato de água, a gente abre um pouquinho aqui, vai ter um jato de água, e eu vou mostrar que aí nós não fizemos absolutamente nada, certo? Na água, mas vamos lá, pegamos o aí, tem um jato, vai ter um jato aí, ó, tá vendo lá? Eu vou levantar, você vai seguindo, eu vou botar a garrafa aqui em cima, tá? Pronto, pode abaixar para todo mundo chegar ao final. Tá dando para ver? Então, o que está acontecendo aqui? Tem a água, ó, o pessoal de lá não está vendo, eu vou mudar de lado, agora vocês vão ter que... Não, tem incendiador. Viu? Pode fazer de terminar. O que ocorreu? Veja, eu tenho um material que é neutro, água,
eu coloco uma certa quantidade de carga aqui, chego lá perto de um material que é neutro, que vocês sabem, H2O, certo? H2O é uma substância molecular, então os elétrons, o átomo estão lá grudados um no outro e está atraindo. Nós vimos, o jato de água mudou de direção. Mudou em que direção? O que eu fazia? Chegava aqui e fazia o quê? Atraía, certo? Nos dois casos, atração. Tanto deste quanto daquele. Pode ser o mesmo tipo de fenômeno? Eu vou responder, porque não é óbvio. Não. Na realidade, vocês... Aqui tem gente da química? Nenhum aqui, engenharia química, tem. O que é que a água é? É um material polar, certo? Então, o que significa polar? Significa uma coisa assim, ó. Vamos desenhar uma molécula de água meio deformada aqui, certo? Aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um oxigênio. Aqui tem um ângulo de 109 graus. O que significa para que ela possa sobreviver e ter estabilidade? Significa que um átomo tem que se amarrar no outro com alguma coisa. É, na realidade, a atração. O próton fica aqui, o elétron vem aqui e começa a participar do hidrogênio que está aqui. Mas ele é arrastado porque o elétron que só pertencia ao hidrogênio, agora está pertencendo ao hidrogênio e ao oxigênio. O mesmo com esse daqui, certo? Vem um elétron aqui, vem um elétron aqui, e aqui, portanto, ficou a parte positiva para cá. Aqui tem uma região que ficou mais negativa, e aqui tem uma região que ficou mais positiva. Isso significa que tem um negócio chamado dipolo elétrico aqui. Então, o que é que acontece quando eu chego com a minha parte carregada aqui perto dessa molécula de água, com um elemento cheio de cargas negativas aqui? Ele olha para esse pacote aqui que tem uma parte negativa aqui, uma parte positiva aqui, e a positiva arrastada para cá e a negativa arrastada para lá. Então a molécula que está passando ali é puxada e tenta girar. Ela vai junto, certo? Então por isso que a água desviou. É um tipo de indução diferente aqui e lá, que é a interação dipolar, certo? Então eu tenho uma orientação dipolar das moléculas da água, feita exatamente com esse arrasto. Não é simplesmente a distribuição, a transferência de carga de um lado para outro. Bom, isso daí, então falamos de material condutor, isolante, semicondutor, e falei também de supercondutor. O que vocês estão vendo aí, separadamente, é a visão hoje, depois de 1900, depois do advento de mecânica quântica. Até 1860 não tinha uma figura como essa daí. Aí tem o efeito daquelas salsichinhas, aqueles elementozinhos que todo mundo ouviu falar lá na química, SPDF. Na realidade, quando você pega um material e vai criar uma substância, você dá estabilidade. À medida que você coloca um átomo perto do outro, ele se associa ao outro, ele perde energia, ele fica numa situação mais estável do que era antes. Para isso acontecer, tem que ter uma ligação interna. Pode ser iônica, pode ser molecular, mas é uma ligação onde diminuiu a energia do sistema como um todo. Se você quiser vê-lo separadamente, cada um dos átomos da sua substância, tem que ir lá no forno e dar energia. Se não der energia, está lá estável. Aqui um pente estável, um pedaço de ferro, um fio de cobre, tudo estável. Se você quer fazer o fio de cobre virar átomo de cobre, bota no fogo e derrete, certo? Tem que dar energia. Então,
O estudo de como são essas ligações levou a uma coisa chamada banda. Chegou a falar a banda de valência, a banda de condução. O que diferencia um material do outro é como essas bandas estão se colocaram na formação do material. Então eu vou começar falando deste aqui chamado condutor, já que a gente mexeu com o condutor ali. Aqui tem, vocês estão vendo que tem uma parte roxa aqui, certo? Que permeia todos os átomos. Isso significa que aqui tem uma banda de valência incompleta. Significa que a valência, aqui, ó, o elétron está se transferindo de um átomo para o outro, ele está participando, como ela é incompleta, o elétron, vamos pegar um material bem simples, que todo mundo conhece, cobre, já ouviu falar, fio de cobre, está tudo por aí. Um átomo de cobre que está lá, tem uns elétrons. O último elétron lá em cima, ele está tão fracamente ligado ao átomo correspondente, quando formou o material de cobre, que ele pertence a uns 300 outros átomos de cobre em torno dele. Ele é um elétron que se espalha pelo material. Ou do outro lado, lá também se espalha para aqui. No final, cada átomo ali presente tem tantos prótons quanto elétrons. Mas um elétron pode estar participando com 300 outros em volta dele. E vice-versa. Isso significa essa situação lilás. Está espraiando por todo lado ali, participando de todos os átomos que estão localizados no material. Então, um pouquinho de energia que se coloca, chega ali, ó. Vamos aqui no nosso... Alguém está carregando o celular. Chegou aqui, ó. Colocou aqui, o elétron sente alguma pressão e já começa a correr. Vai embora. Por isso que o material é condutor, porque os elétrons estão correndo dentro dele. E esse daqui, isolante? Vocês estão vendo que também tem um lilás aqui. O que diferencia? Significa que ele tem uma banda de valência também. Só que a banda de valência dele está completa. O material isolante é aquele, lembra, SPDF tem 8, está completo, fechadinha aquela banda. Como ela está fechada, você tem que dar energia para aquele elétron saltar. E quanticamente, o elétron ou o material só salta de um nível para o outro se você der toda a energia necessária para sair do estado que ele está e ir para o estado seguinte. Qualquer energia intermediária entre os dois estados, ele não sai do estado que ele está, ele fica no estado que está. Ele só vai sair se você der toda a energia para transferir de um estado para outro. O que acontece no isolante? A banda de condução está distante da banda de valência. Então você tem que fornecer muita energia, mas tanta energia que o material chega a derreter. Você pega um material como esse, que é isolante, ele chega a derreter sem ter a condução nele. Então por isso ele é isolante. E o que é o material semicondutor, então? Não é nem o isolante, nem o condutor. É um material que tem a banda de valência cheia, certo? Mas a banda de condução está muito perto da banda de valência. Qualquer pouquinho de energia que eu der, ele já salta para a banda de condução e aí vai embora. Esse é um semicondutor. Vocês têm parceiro de vocês, que acende a lâmpada toda noite por aí, certo? Que é um fotocondutor. É um elementozinho de semicondutor que é colocado nos postes. Vocês certamente já viram uma campanulazinha que tem em todos os postes. Aquela campânula lá tem um furinho mostrando o pôr do sol, bem pequenininho. Durante o dia, quando é claro, você lá dentro daquela campanulazinha aqui, tem um furinho aqui, e aqui tem um quadradinho de meio milímetro quadrado de semicondutor, que é fotossensível.
E aí, esse elemento, lá no poste, tem um fio aqui, tem uma lâmpada, tem outro fio, certo? Para passar a corrente e ir embora, certo? Então, quando está durante o dia, que tem luz para todo lado, a luz bate, entra dentro aqui, ilumina, faz a corrente passar. Não, ele fica ligado durante o dia, faz a corrente passar pelo caminho que não tem a lâmpada. Então, está seguindo aqui, está fazendo passar a corrente vai embora por aqui, não passa pela lâmpada, a lâmpada não acende. O que chega à noite? À noite acaba a luz. Não entra mais nenhuma luz por esse buraquinho aqui. Aí interrompe a corrente aqui. Mas como tem alguém mandando carga para cá, certo? Que veio e passou, faz a corrente passar por aqui. E aí a lâmpada acende. Então vocês vão ver que a lâmpada que vocês enxergam no caminho que vocês fazem, sempre acende mais ou menos com a mesma luminosidade no dia. Fez nuvem, fecha o dia, pode aparecer lâmpada acesa. Por quê? Exatamente porque some toda... O que está fazendo? Aquele pouquinha quantidade de energia que vem da luz solar é suficiente para excitar o material, fazer ele sair da banda de valência e ir para a banda de condução, e aí conduz. Então é um elemento, vocês podem dizer que foi um elemento que ajudou a aumentar o desemprego, certo? Porque se não tivesse esse elementozinho aqui, ó, não tivesse nada, alguém ia ter que acender a lâmpada lá em algum lugar. Então ia ter que contratar uma pessoa para acender as lâmpadas da cidade de São Paulo. Por exemplo, imaginou quantos? Acender todas as lâmpadas à noite? O cara anda 4, 5 quilômetros acendendo lâmpada. Olhando para São Paulo, tem um monte de gente empregada. Elementozinho de meio milímetro quadrado já tirou emprego de um monte de gente. Então, penso nisso, que amanhã pode ter menos emprego do que hoje, porque a tecnologia não vai parar nunca. Sempre vai ter pesquisadores, pessoas fazendo trabalho para melhorar a eficiência, aumentar a condição, melhorar as condições de vida, e melhorar as condições de vida não significa dar emprego para ninguém, certo? Pode tirar de muita gente. Então está aqui os semicondutores. E o que é um supercondutor? Um supercondutor é um material que ele pode ser um semicondutor, pode não ser nem condutor, mas que à medida que você vai abaixando a temperatura, ele chega numa hora que ele perde totalmente a resistência. Então tem uma temperatura crítica que ele perde a resistência. Como não tem resistência, as cargas vão para qualquer lado, certo? É como expansão no vazio. Não tem nenhum sacrifício. As cargas começam a andar porque você tirou as barreiras com a diminuição da temperatura e ele fica supercondutor. O que tem é que nós não temos supercondutores a altas temperaturas, tipo temperatura ambiente, porque senão nós podíamos transferir energia de um lado para o outro facilmente, certo? Máxima temperatura, os ferróicos, que são os materiais que têm mais alta temperatura crítica hoje, é em torno de 180, 190 graus Kelvin. Então, nós estamos ainda abaixo da temperatura ambiente, portanto, é custoso usar esse material para fazer transporte de energia pelos fios, por exemplo, como esses que estão por aí. Mas isso é só para vocês saberem. Então, finalmente, saímos do que é a eletricidade, a carga, o elemento gerador de toda essa história, o germe da eletricidade, e vamos para a força que o Coulomb fez. Pegou uma carga, uma outra carga que é 2, viu que a força entre elas é na mesma ação, se for de mesmo sinal é repulsiva, repulsiva em cima, repulsiva com negativo embaixo, e quando tem sinais opostos, atrativa. Bom, nas experiências de Coulomb, ele fez muitos testes.
o primeiro teste foi colocar carga em algum lugar para poder usar e saber que tinha uma carga Q1, que tinha uma carga Q1, que tinha uma carga Q2 e conseguir fazer alguma medida, operacionalizar alguma coisa para chegar numa expressão que aqui nós escrevemos. E vocês já conhecem, então eu vou adiantar, mas eu também vou dizer como que ele fez. Aqui está dizendo que a força é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso todos vocês já sabiam, certo? Como ele fez então? Eu vou mostrar como ele fez. Ele usou essa balança aqui de Cavendish, certo? O que tem essa balança? Tem aqui, ó, a posição para colocar uma carga e a posição para colocar uma outra carga. É como essas duas cargas aqui que vocês estão vendo. Vou chamar aqui de Q1 e aqui de Q2. Você tem um fio que desce lá dentro, isso daí é uma balança de vácuo. Quando você coloca uma carga que está lá, por exemplo, essa daqui está fixada aqui. Aí você vem com essa daqui, que é essa vermelha aqui, a carga Q2. Quando chega perto, se elas são de mesmos sinais, por que ele fez de mesmos sinais? Porque ele pegou duas esferazinhas, colocou em contato e a carga se dividiu. Então as cargas que tinha numa esfera se dividiu, era do mesmo sinal, elas foram parar uma na outra. Só que uma ficou com Q1 e outra ficou com Q2. E aí ele chega aqui perto, o que começa a acontecer? Ele tem um fiozinho assim, ele olha para uma luz e vê que lá embaixo a esfera começa a rodar. Então o fio começa a torcer. Eu tenho um fio e ele começa a torcer. Só que ele é como se fosse uma mola, está sofrendo uma tensão. Então isso daí dá um torque no fio. Como que é torque de força? É um produto de um vetor que vai da posição de giro até a ação da força. E aqui tem uma força. O torque é o produto de F por R, o R vetor F. Então, isso daqui, R vetor F, módulo, é igual a R, F, seno de θ. Ok? Então, como aqui tem um vetor e aqui tem uma força, a força é aquela do tipo Q1, Q2 sobre R quadrado. Então, eu sei que eu vou medir distância e vou medir carga. Só que no fio, eu só sei a torção do fio. Eu consigo medir a força vendo qual é o ângulo que ela girou. Então, é proporcional ao ângulo, certo? Porque aqui tem A, vetor F fica R, F, seno de θ. Quando a força é relativamente pequena, o seno de θ tem um ângulo muito pequeno. E vocês sabem que a expansão de seno de θ para ângulos pequenos é θ ao cubo, θ à quinta e assim por diante. Então, para ângulos muito pequenos, fica igual a θ. Então, a força de torção, no caso do Coulomb, era um K vezes θ. Então, ele começou a medir θ1, torque 1, portanto, força 1. E como ele estava sempre com a mesma barrinha, tem o mesmo A, medir o torque ou medir a força era a mesma coisa. Então ele fez uma tabela de força e θ. Então a primeira tabela que apareceu lá é força e θ. Só que ele arranjei uma carga, dividi em duas. Ah, aquela outra eu dividi com outra igual a ela, então ficou 1/4. Então a primeira carga ficou Q sobre 2, a segunda é Q sobre 4. E foi fazendo muitas tabelas com cargas diferentes. Ele só sabia que ele tinha começado com uma quantidade de carga, mas não sabia quanto que era. Era uma carga Q1. Dividia 2, 4, 6, qualquer quantia e foi fazendo tabela. Não conseguia achar esse K que está aí, certo? Ele mediu o θ, sabia qual era a força, mas não sabia. O que ele fez? Razão entre as forças. Aí, esse A que está aí começou a ter nome, certo? Porque ele mediu o θ e começou a medir a distância. Ah, então aquele K que envolvia, se vocês voltarem aqui, tem um Q1, Q2 aqui, certo? Aí ele começou a testar.
se era Q quadrado, Q ao cubo, Q1, Q2. Montou muitas tabelas com essas possibilidades e no final o que ele chegou à conclusão que F era proporcional a Q1, Q2 sobre R1, 2 ao quadrado. Esse quadrado já veio com uma certa desconfiança que fosse quadrado. Por quê? Porque a ação entre massas tinha sido ao quadrado. O mesmo experimento parecia coisa da mesma natureza. Vamos colocar quadrado. Tentou 2,1, 1,8, fazia a razão. O que deu melhor? O quadrado. Resultado. Isso aqui é uma coisa assim. Um K elétrico, Q1, Q2 sobre R1, 2 quadrado. Essa é a força de Coulomb. O Coulomb morreu sem saber quanto valia esse carro. Porque ele só sabia fazer a razão entre duas forças. Tudo que ele media dava para chegar fazendo a razão. F1 sobre F2, F1 sobre F3, F1 sobre F4. Com isso ele conseguiu concluir essa expressão aí. Mas tinha um K aqui e não saía de jeito nenhum. Bom, deixando o K de lado, vamos ver por que ele não conseguiu verificar esse K. Certo? Porque esse K que está aqui que ele achou, ele descobriu que a força era sempre na direção das duas partículas. E que o R1 mais o R1, 2, que era o vetor que ele estava medindo, dava isso daqui e podia escrever com o K nessa forma. Então, já escrito vetorialmente. O que ficou faltando? O K. Para achar o K, precisou definir uma outra coisa. Quem era o Coulomb? Por quê? Estou medindo carga. Mas se eu não sei quanto vale uma carga, como que eu vou saber quanto vale Q1, Q2? Mas unidade no sistema internacional. Qual é? Bom, nós não sabemos ainda, mas aqui tem uma definição de carga, de unidade de carga. Como que é? Tem uma correntia aqui, tem a carga aqui, tem um tempo. Como Oersted já estava fazendo aquela experiência de passar a corrente e verificava o efeito do campo na agulha magnética, então vamos definir Coulomb da seguinte forma. Essa já é convenção da unidade que ia ser usada. Um Coulomb é a quantidade de carga que passa numa seção transversal de um fio que tem a corrente de 1 ampere em 1 segundo. Essa era a definição de Coulomb. Quanta carga tinha aí? Isso aí. Esse é um Coulomb. Bota lá um aparelhinho, fica olhando, quando dá medindo 1 ampere lá, certo? Mas nós não definimos o que é ampere ainda. Medida de corrente. Está aqui, ó. Vocês vão ver que nós vamos precisar definir isso daqui mais adiante. Mostrando como é difícil, às vezes, você chegar numa unidade, sistematizar e operacionalizar alguma coisa. Bom, depois de algum tempo, foi-se determinado o K. O K, para determinar, precisou saber quem era esse epsilon aqui. E esse epsilon aqui é a permissividade do vácuo. Ele já teve que fazer mais vácuo ainda para descobrir quem era o epsilon que estava aí. Por isso que ele morreu sem saber quem era o K dele. Mas hoje nós sabemos e finalmente nós podemos escrever que F é igual a 1 sobre 4 π epsilon 0 Q1 Q2 sobre R1, 2 ao quadrado na direção R1, 2 vetor. Ou seja, nós sabemos agora como é a força elétrica entre duas cargas situada a uma distância R1, 2 entre essas duas cargas. Tudo que a gente precisa para fazer qualquer cálculo de agora em diante. Depois que o Coulomb me colocou dessa forma e determinamos o epsilon, nós podemos trabalhar agora com qualquer quantidade de carga em qualquer situação. Basta que eu saiba fazer o quê? Trabalhar com vetor. Porque a força é um vetor.
mas vocês já sabem, porque já fizeram 128, já estão craque nisso. Então, de agora em diante, o que eu tenho? Que olhar para um conjunto de forças, de partículas, uma atuando sobre a outra, certo? Imagine que eu tenha aqui... Deixa eu ver se está aqui. Não. Então, voltamos um pouquinho. E, nesse momento, nós sabemos que força é o produto, proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, na linha de ação das duas forças, e que, se as cargas forem de mesmo sinal, são na linha delas saindo, e se for de sinais opostos, atraindo. Bom, isto faz o quê? Faz eu poder determinar num sistema de referência a projeção e determinar qualquer uma das componentes de qualquer uma das forças de qualquer partícula que venha a ter. E por que eu estou falando de qualquer partícula? Porque ali foi colocado uma carga. Vocês sabem quanto que é a carga de um elétron? 10 a menos 19 Coulomb. Você viu qual foi o problema de definir que Coulomb é a quantidade de carga que passa na seção transversal de um fio em 1 segundo, num fio que tem uma corrente de 1 ampere? Passou tantíssimo elétron, 10 a 19 elétrons passaram ali para dar esse 1 Coulomb. Esse número vai levar a gente todo o tempo a trabalhar com potência sempre grande. Mas, uma vez que está definido, é como positivo e negativo. Vai ser sempre assim, certo? Positivo e negativo. Mas vamos agora voltar à medida de força, já que tinha lá o Cavendish medindo massa e o Coulomb medindo força, calcular a razão entre uma força, o elétron e o próton. Eles têm massa e têm carga, certo? Então a gente sabe, por exemplo, num átomo de hidrogênio, tem um próton e um elétron. Átomo de hidrogênio é instável, né? Vocês têm ideia de quantos átomos de hidrogênio já se desfez depois de ter sido criado? Nenhum, né? O elétron tenta acertar o núcleo e nunca consegue, né? Ele está sempre girando em torno do núcleo ali. Ele é estabilíssimo. Uma vez a natureza deu a possibilidade de formar o átomo de hidrogênio, ele vive. O tempo de vida de um átomo de hidrogênio é praticamente infinito. Nós não sabemos ainda quanto que é o tempo de decaimento do átomo de hidrogênio. Muito grande. Bom, então eu posso calcular tanto a força elétrica, que significa K, carga do próton, a carga do elétron, dividido pela distância entre o próton e o elétron. No átomo de hidrogênio, o elétron está aproximadamente a meio angstrom do núcleo, do próton. Então, meio angstrom é 0,5 vezes 10 a menos 10 metros. Então, posso calcular. Pego a carga do próton, que é igual à carga do elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19. Pego a distância e agora eu sei que aqui tem um K, que é 9, grosso modo 9 vezes 10 a 9, porque o epsilon é 8,85 vezes 10 a menos 12. 1 sobre 4π vezes epsilon dá da ordem de 9 vezes 10 a 9. Resultado, se eu faço esse cálculo, a força elétrica entre o próton e o elétron dá em torno de 8,2 vezes 10 a menos 8 newton. Eu posso, já que o elétron tem massa e o próton tem massa, o elétron tem uma massa de 10 a menos 31 kg, 9 vezes 10 a menos 31. E o próton tem uma massa de 1,6 vezes 10 a menos 27 kg. Eu coloco a massa do próton, a massa do elétron, o G, que é praticamente da ordem do K, 10 a menos 11. O G é um fator 10 a menos 11. Só que agora, em vez de ser um 9 vezes 10 a 9, é 6 vezes 10 a menos 11. Então, vamos calcular esse 6 vezes 10 a menos 11
multiplicar pela massa 10 a menos 31, 10 a menos 27, dividido por 10 a menos 10 ao quadrado, 10 a menos 20. Resultado, a força gravitacional entre o próton e o elétron, 10 a menos 47 newton. Vamos fazer a razão entre os dois? A razão entre os dois dá 10 a 39. Fazer a elétrica que é mais forte. Ou seja, a força elétrica é 10 a 39 vezes mais intensa do que a força gravitacional no átomo de hidrogênio. Esse foi um dos motivos pelo qual a eletricidade demorou muito mais tempo para ser medida do que a força gravitacional. Apesar da força gravitacional ser mais fraca. Dois motivos. Tinha sinal atrativo e repulsivo. E que facilmente se mexia com o meio ambiente. Uma massa, eu chego aqui, 5 kg de cobre. Bota aqui em cima da mesa, vai ficar 5 kg por muito tempo. Eu pego 5 coulomb numa esfera e coloco aqui, deixo o ar, ambiente, umidade, tudo, dou uma volta, vou lá na cantina, tomo café, quando eu chego aqui, o que eu encontro? Nada, porque ele é intenso, ele interage fortemente com tudo. Esse 10 a 39 faz com que a interação seja muito intensa. Então, desfaz tudo que tem rapidamente. Esse é o motivo por quê. Apesar de conhecer o efeito muito antes, 2000 anos atrás, nós falamos de massa em 1600 e de eletricidade em 1800. Então, 200 anos depois. Mas vocês estão vendo aqui o fator 10 a 39 um do outro. Outra coisa interessante que aparece na natureza é, nós dissemos que carga de mesmo sinal se repele, não importa se seja positivo ou negativo. Aí, de repente, ela lá que já estou aqui. Onde ficam os prótons, os átomos? Do núcleo, né? Uma região pequena do átomo. E os elétrons? Na superfície fora, numa nuvem em torno do átomo. Os dois são de cargas o quê? Iguais. Os elétrons em torno dos elétrons e o próton do lado do próton. E por que eles não se espalham, desaparecem? O próton fica lá um grudado no outro, no núcleo. Hã? Nêutron não faz força nenhuma nele. Tem uma coisinha a mais aí. Temos que ajudar um pouquinho mais. Sabe o que está ajudando? É que aí vai o bom senso. Se eles estão presos um no outro, certo? Alguém tem que estar segurando. Alguma coisa física tem que estar segurando eles juntos. Se eles sozinhos se afastariam um do outro, significa que tem uma força segurando eles juntos. A força nuclear. Aí vem uma força nuclear entre os prótons. Conclusão, vamos descobrir que o próton nos átomos, tem lá 10 até 100 prótons, está numa distância da ordem de 10 a menos 14 metros, ou seja, 10 femtometros. Femtas 10 a menos 15. Portanto, o núcleo do átomo é uma coisa tão pequenininha, tem lá os 100 prótons lá, 50 prótons, 20. Mas eles estão um encostado no outro. Que força estão sentindo um? Um está sentindo devido à presença do outro. A gente pode calcular, a gente aprendeu a lei de Coulomb. Carga do próton 1 é igual à carga do próton 2, a distância e o K. Eu tenho tudo aqui para calcular. A carga é E. 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado. A distância, o que é? É 10 a menos 14. Ao quadrado, 10 a menos 28. 10 a menos 38 em cima, 10 a menos 28 embaixo, vezes 9 vezes 10 a 9.
o 10 a menos 10, vezes 10 a menos 9, 10 a menos 1. Portanto, 2,3 newton. Ou seja, a força que era 10 a menos 8 entre o átomo, o elétron e o próton, agora entre o próton e o próton é 10 a 8 vezes mais intensa. Mas, se eles estão presos um no outro lá, encostadinho, é porque alguém está pressionando e segurando daquele pacotinho lá. Isso chama força nuclear forte, que mantém os núcleos estáveis. Então, para haver estabilidade, alguém tem que ter uma interação que mantém a estabilidade. Quer seja elétrica. Um átomo de hidrogênio eu falei que era estável, né? Tem um tempo de vida infinito. Mas não tem um próton e um elétron? Um não atrai o outro? E por que eles não se anulam? O próton tem carga igual ao elétron, um do outro, zero. Desaparece tudo. Por que eu consigo ver positivo e negativo? Alguma coisa está faltando, eu explicar ali também. Sabe o que está faltando? É que ele está girando. Ele não consegue assentar, ele tem um momento angular constante para se conservar. A conservação de momento angular faz com que o elétron não acerte o núcleo. Ele tenda a ir no núcleo, certo? Ele está sendo puxado para o núcleo, mas fica girando em torno do núcleo. Então, e aí vem uma força, o quê? Angular, que segura ele. Então, ele tem um momento angular para ser preservado, conservado. E, por fim, aparece uma outra coisa que chama decaimento radioativo. Vocês sabem que tem elementos químicos que não são tão assim coesos como o quê? Outros elementos químicos, como o cobre, o ferro, o manganês. Tem uns que são lá, de repente ele perde uma parte dele, perde uma partícula alfa, perde 2 prótons, 2 nêutrons. Ele tem, ou seja, a ligação não é tão intensa, então tem uma força nuclear forte, aí tem um decaimento daqueles átomos que estão lá. Então, no fundo, a gente tem uma força gravitacional, que nós vimos que se eu tenho aqui alguma coisa estranha aconteceu aqui, né? Na realidade, vamos só comparar as intensidades das forças. Eu tenho aqui é 10 a menos 7, aqui é 10 a menos 2, aqui é 10 a menos 38, quando eu comparo com a força nuclear como sendo 1. Então, se eu faço referência à força nuclear, as outras vão sendo 10 a menos 7, 10 a menos 2, 10 a menos 38. Então, você pode fazer razões entre esta com esta, esta com esta, esta com aquela e assim por diante, certo? Mas o que a gente tem é que essas 4 forças dão garantia da estabilidade da nossa matéria. Juntamente com a força, o quê? Angular, com o momento angular, certo? Que é essa que vem exatamente da força gravitacional, certo? Dá um momento angular, uma rotação em torno faz com que eu consiga ter estabilidade na matéria. Você respondeu 2 vezes questões, tem que ensinar primeiro. Se de preferência pega aquela sua e já passa a outra, porque pode ir não dá tempo de assinar. Bom, então, nós temos forças gravitacionais, força elétrica, radioativa e nucleares. Isso dá estabilidade para nós, juntamente com a conservação do momento angular, ou a força centrípeta, a estabilidade da matéria. Então, vem aqui as forças de uma forma geral. Quando eu estiver trabalhando com forças elétricas, é lógico que uma força gravitacional pode ser desprezível. Se uma é 10 a 38 vezes a outra, para efeito de cálculo, se o meu medidor, vocês certamente já fizeram experiência lá no laboratório e viram que tem problema de erro, tem problema de medida, Se eu tiver uma situação onde eu não alcanço o zero da força gravitacional, eu não preciso considerar, certo? Então, muita gente costuma dizer, está acochambrando. Não, eu não estou
conseguindo visualizar, medir aquele efeito, certo? Ele existe. Não estou tirando de fora. Eu não estou conseguindo medir. Só isso. Então, eu não estou considerando porque eu não estou conseguindo acessá-lo. Não é que ele não existe ou que eu estou acochambrando. Eu não estou conseguindo medir. Só isso. Então, podemos, em muitos problemas, tratar só forças elétricas, outras só forças gravitacionais, quando eu anulei a força elétrica, e assim por diante. Então, cada um dos problemas que a gente for tratar agora, a gente tem que colocar no patamar dele. Por exemplo, eu posso, mais adiante, vou mostrar um experimento para vocês, que deu tese de doutoramento, a nível desse daqui, que vocês vão poder fazer, ir lá na casa de vocês e poder fazer esse experimento, se conseguir gerar um campo magnético, que é fazer as partículas passarem em linha reta. Como colocar uma folhazinha e medir a diferença de potencial. Pegar um amperímetro, voltímetro que é lá na casa de vocês e medir a diferença de potencial que tem entre as bordas de um condutor. Isso é um experimento que dá para ser feito, dá para determinar qual é o sinal da carga, dá para determinar qual é a velocidade que as partículas estão andando no meio do material, várias coisas a esse nível aqui, certo? Usando zero de força, ou seja, eu tenho campos atuando sobre as forças e elas não enxergam a força. Com isso, mas isso é só para dizer que eu posso desprezar ou eu posso estar considerando zero porque eu não estou conseguindo medir nada diferente daquilo, certo? Bom, voltamos à nossa força para várias partículas. Nós sabemos que, sendo força, nós vamos ter que somar de forma vetorial. Então, imagine que eu tenho uma partícula aqui, uma outra partícula aqui, uma outra partícula aqui e outra aqui. A primeira coisa que aparece é o princípio da superposição. Que significa que eu posso calcular todas as forças sobre a partícula 1, calculando independentemente a força que a 2 faz sobre a 1, a 3 faz sobre a 1, a 4 faz sobre a 1 e depois somo todas elas, somo esses vetores. Então, nós sabemos que a força vai na linha de ação das duas cargas. Então, esta partícula 2 aqui faz uma força sobre a 1 nessa direção. Estou certo ou não? Que é nessa direção. Primeiro, eu disse que a partícula 2 faz a força sobre a 1. E empurrei, coloquei empurrando. Poderia puxar? O que precisaria para eu puxar? Mas eu coloquei Q1 e Q2, qual é o valor de Q1 e Q2? Isso eu só vou saber quando eu der um valor para Q1 e der um valor para Q2, para saber que uma é diferente da outra e que uma é positiva e outra é negativa. Então, sempre nós somos levados a escrever a força como Q1, Q2 dividido por R1, 2 quadrado, multiplicado por K, saindo das partículas. No momento que eu for substituir, se a substituição do Q1 tiver sinal diferente do Q2, ela só vai trocar de orientação, mas não vai trocar de valor, certo? E sempre vai ser naquela direção. E veja, primeira coisa que vocês têm que levar em consideração. Eu estou escrevendo aqui, ó, F21 e F12. F21 é a força que a 1 faz na 2. E a F12 é a força que a 2 faz no 1. Então, aquele número que vem do lado direito, no índice, é o que está produzindo a força. E aquele que está do lado esquerdo no índice é o que está sofrendo a força. E para ajudar a resolver de vez, a gente sempre escreve assim, ó. F, I, J vai ser igual a 1K, QI, QJ sobre RI, J ao quadrado versus RI, J. O que significa isso? Que
este elemento que eu coloquei aí vai dar a orientação. O que é um o RJ? RIJ é o vetor RI menos o vetor RJ dividido pelo modo de RI menos RJ. Isto é assim, para efeito de colocar em vetor. Veja como fica fácil a orientação. Eu vou colocar uma partícula aqui, QI, na posição... Vou colocar aqui RI, QI, vou colocar aqui RJ e a carga QJ. Que direção que eu vou colocar aquele versor RI menos RJ? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar o vetor RJ menos RI. Como vocês aprenderam, quando eu vou somar este vetor aqui mais este vetor aqui, dá que vetor? Esse daqui. Não é fácil? RI mais RIJ menos RI, sobra o vetor RJ. Eu não preciso ficar pensando muito. É só lembrar como que soma vetor. Segundo, quando eu estou apontando a força da partícula I sobre a partícula J, eu tenho o quê? Um vetor nesta direção aqui, ó. Da I na J. Aí vem o quê? Primeiro, certo? Não é isso? Aí primeiro ela está do lado direito. Então aqui vai estar uma força JI. Uma força da partícula I na partícula J. Como que é a escrita? FJI é igual a K, a carga Q o quê? J, a carga QI sobre RJ menos RI ao quadrado, versor RJ, versor. Aqui é versor. Do jeito que eu escrevi aí, está tudo combinando com essa orientação aqui, com esse vetor todinho. O que sobrou para eu fazer quando eu tiver muitas cargas? A projeção deste vetor aqui nos eixos coordenados, certo? Que eu sempre vou chamar de x, y, z. Então eu projeto este vetor aqui, neste eixo aqui, este vetor aqui neste eixo aqui e este vetor aqui neste eixo. O que eu fico? Eu fico com um F, IJ, projeção x, FJ, projeção y, FJ, projeção o quê? Z. Qual é o resultado final da minha soma? Eu pego, somo todos que estão no eixo y, todos que estão no eixo x, todos que estão no eixo z. Fico com 3 vetores, 3 componentes que dá a soma de todos. Isso porque a gente sempre vai estar trabalhando com muitas partículas. A gente não vai estar trabalhando com duas. Duas é pegar 2 elétrons, 3 é uma coisa muito difícil. Para dizer a verdade, é nosso nível impossível. Só vai ter problemas em caderno com 1, 2, 3, 4 cargas. Na vida real, saiu daqui, vai ter sempre 10 a... Quanto? Um coulomb, meio coulomb, vai ser microcoulomb, vai ser 10 a 13, 14 elétrons, certo? Então, a gente vai ter que até trabalhar de forma num contínuo. Vocês vão ver que na aula prática, o PED vai vir aqui e vai fazer um tratamento de um contínuo. Vai colocar todos numa barra e vai calcular o efeito numa barra.
e que é somar todos esses vetores aqui. No fundo vai ser uma integração, porque eles vão ficar tão perto um do outro que você vai pegar um pedacinho de x, não vai pegar uma distância RI menos RJ, vai se pegar um DR. Não vai pegar um QI menos um QJ, você vai pegar um DQ, porque vai ter tantas cargas junto lá que vai ser um DQ. Tá? Bom, feito isso, é simples, como vale o princípio da superposição. Eu pego a força que a 2 faz na 1, a força que a 3 faz na 1, a força que a 4 faz na 1, e somo todas, e fico, todas elas têm Q1 vezes as outras, Q1 vezes as outras. Eu boto em evidência o Q1. Resultado, a força sobre a partícula que eu escolhi é igual à carga da partícula que eu escolhi e uma soma de todas as outras, que envolve todas as outras. A próxima aula eu vou só trabalhar com este vetor aqui. Porque como isso daqui é um escalar, a carga é um escalar, a força é um vetor, então o que está escrito aí? Que a força é uma carga vezes um outro vetor. E a nossa aula próxima vai ser analisar a fundo esse vetor que está aí, em todas as suas consequências. Vou dar o nome dele. Isso chama campo elétrico. É o campo dessa distribuição de carga que está aqui, certo? Então, eu, dado uma distribuição de carga, tenho um campo para ela. Voltamos àquele problema do Coulomb. Eu não falei, mas aqui tem uma forma dele trabalhar. O que ele brincou? Botou uma carga numa partícula, certo? Ligou as duas partículas. O que aconteceu? Tem carga que se move. Hoje nós sabemos que quem se move é o elétron. Então, esta partícula que estava neutra, os elétrons dela começaram a correr e anular a carga que estava aqui. Então, vem metade daqui. Quando metade aconteceu, ficou metade lá e metade aqui. Aí as duas tinham igual quantidade. Não tinha uma como empurrar a outra, porque as duas empurravam igualmente. Chegou em equilíbrio, metade das cargas. Então, esse é um experimento. Ele podia pegar essa daqui e ligar numa outra igual com um outro fio. O que ia acontecer? Ficar metade na de cima e um quarto nessa. Ligar e assim por diante, reduzindo. Como ele não sabia quanto colocou, ficou Q1, Q2, Q3, só que dava para saber que a primeira era Q sobre 2, a segunda Q sobre 4, Q sobre 8, Q sobre 16 e assim por diante. E com isso ele fez todas as tabelas dele. Mas pior do que isso, a Terra pode ter muitas cargas negativas, certo? Você coloca um fiozinho. Vocês já viram vários equipamentos, tem lá um monte de risquinho assim indicando terra. Quando você liga ali, toda a carga que está envolvida, toda a eletrostática do nosso meio aqui, por exemplo, coloca um fiozinho lá na terra, vem um monte de elétrons aí, anula e deixa zerado. Fica terra. Chama terra isso daí, certo? Zero. Conclusão, eu tinha uma partícula com zero carga, cheguei no final com Q sobre 2, e aquela que tinha Q, quando eu encostei no terra, virou zero. Então isso é brincadeira que a gente pode ficar fazendo agora, sabendo dos condutores. É um condutor? É. Eu posso brincar e fazer carga, transferir como eu precisar. No fundo, eu estou preparando o meu sistema. Para terminar a aula, faltam duas coisas que nós precisamos levar em consideração. Vocês ouviram eu falar aqui que o elétron tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Mas o Maxwell não sabia disso. O Coulomb não sabia disso e ninguém sabia até 1913. 1913, o Millikan, certo? Aqui. Em 1913, determinou a quantidade de carga que tem num elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. 1860 eu disse que tudo já estava dito sobre eletromagnetismo. Somente em 1913
que foi determinado qual era a carga do elétron. Daí por diante, dava para saber qual era a carga em qualquer outra distribuição que a gente conseguisse montar. O que se obteve com a experiência de Millikan? Que a carga era múltiplo inteiro, qualquer quantidade de carga desse elétron. Ou seja, a carga é quantizada. Qualquer carga que você colocar em qualquer lugar é múltiplo inteiro da carga do elétron. Com exceção de uma pequena variação que vem no modelo padrão, que precisa que os prótons tenham carga de 1/3 e 2/3. Mas isso já é um modelo, eu preciso chegar lá no próton, detonar o próton para separar, fazer uma experiência para separar 1/3 e 2/3, certo? E tem uma outra coisa que vocês também têm que levar em consideração, é que a carga se conserva. Em qualquer processo, a quantidade antes é igual à quantidade depois. Veja aqui, eu tenho 92 elétrons, 92 prótons, tenho uma reação radioativa, teve um decaimento, certo, radioativo, apareceu uma partícula, tório, com Z igual a 90 elétrons, 90 prótons, e uma partícula alfa com Z igual a 2 prótons e 2 elétrons. Ou seja, a soma dos antes é igual do depois, ou seja, a carga se conserva. Então, com isso, a gente tem, vocês viram hoje, falei, embrião de todo eletromagnetismo é a carga. Aquela experiência da interação do Oersted foi a carga estar em movimento. Então, nós vamos separar. Metade do curso a gente vai ficar falando da eletrostática, mas no final eu vou começar a passar corrente num fio, e essa corrente num fio vai gerar um campo magnético. Então, da metade seguinte em diante, a gente vai falar em campo magnético. Mas continua sendo carga, só que a única coisa que ela vai ter que estar é em movimento. Então, vocês vão ver que o eletromagnetismo, ou o magnetismo, já nasceu relativístico. Sem movimento não tem campo magnético. Se você tiver um referencial, tudo movendo com você, você não vai medir efeito magnético, certo? Essa é uma coisa que vai aparecer, nós vamos falar. Hoje foi só, assim, uma ideia geral do que vai ser cada uma das aulas seguintes. Vocês viram que eu deixei ali uma expressão que eu vou falar dela em diferentes situações na próxima aula. Eu só vou falar daquela expressão. Vai aparecer o campo do dipolo, o campo na molécula de água, vai aparecer num fio, vai aparecer em várias situações, mas sempre usando aquela informação que está lá, que vai chamar campo elétrico. Então,